Olá a todos, estamos aqui na imobiliária Opportunity Imóveis, aqui em Balneário Camboriú. E eu me chamo Monique Vensky, sou corretora de imóveis aqui da imobiliária. Estou com o Luiz da Opportunity Imóveis, Luiz Carlos Miranda, que é corretor também, nosso colega aqui, e também é proprietário da imobiliária. E nós vamos começar um bate-papo falando um pouquinho sobre o aquecimento do mercado imobiliário aqui em Balneário Camboriú. E ninguém melhor para falar sobre esse tema do que o Luiz. O Luiz é uma das figuras muito conhecidas, muito carismáticas e que tem uma credibilidade muito grande aqui em Balneário. E proprietário da imobiliária, que hoje é uma referência na Embraed, né? Tem o selo Elite aí, e mostra aqui um pouco também os troféus que o Luiz adquiriu por reconhecimento da ótima performance que fez no ano de 2020, né, Luiz, com a construtora. Também tem um VGV aí, nada mais, nada menos do que 100 milhões de reais em vendas, sozinho, de venda direta para os clientes dele. Então, Luiz, eu quero primeiro te agradecer por tu ter topado aí da gente fazer esse bate-papo para o canal da Opportunity também, né? E a gente discutir um pouco e tu trazer a tua visão sobre o mercado imobiliário que está super aquecido e acho que vem numa crescente, né? Tu vai falar um pouquinho melhor para nós. Para os clientes, o pessoal que segue os nossos canais aí, os nossos meios. Então agora é tudo contigo, meu amigo. Tudo bem, é sempre um prazer, né, estar aqui com nossos corretores, com a Monique, né? A Monique está há um tempo, está iniciando com a gente, mas já acho que faz uns 4, 5 meses aqui, é um prazer, né? E falar um pouquinho do mercado onde a gente navega, de onde a gente conhece, de onde a gente vive, né? A gente tem experiências todo dia, pra gente é grandioso isso, né? Até adorei, você falou, essa figura do Luiz, mas eu como disse, sou muito bairrista, né? E adoro Balneário Camboriú, adoro esse clima, a cidade, somos privilegiados por morar numa cidade que tem montanhas em volta e essas praias maravilhosas, esse clima gostoso de Balneário, né? E aqui a gente realmente vive intensamente essa cidade, né? E vivemos dos negócios aqui, né? Sou empresários aqui do ramo imobiliário, tenho do lado a cafeteria e a gente constantemente, hoje de manhã recebi um cara que foi secretário do Luiz Henrique, do governo do estado, estava batendo um pouco papo com ele sobre cultura e formação. E isso é muito importante. Aqui a gente encontra pessoas do Brasil todos, né? Pessoas com muita informação, com muita carga positiva de conhecimento que traz para nós. Isso é enriquecedor. Balneário, vamos dizer, é uma cidade com ares, né, interioranos, né? Uma cidade simples, mas ao mesmo tempo traz informações, traz muitas coisas de uma metrópole, né? É bem interessante isso, né? Nós temos a parte turística também, que é muito forte, a parte gastronômica que complementa, né? Sim. Então, e com essa renovação aí da Orla e desse projeto para os próximos 5 anos aí de melhorias, tá cada vez melhor, né? Convivência aqui com os turistas, então tá muito gostoso, né? E falar desse mercado imobiliário pujante, mercado forte, mercado onde cresce, se a gente começa a falar dos números de crescimento, são acima do que a gente projeta. Sempre superando as expectativas, Sempre né? superando, porque nós projetamos um crescimento, você cresce, temos aí uma inflação tal, de 8%, de 9%, de 10% ao ano, aí você, na entrega de um prédio, você sempre sabe que se a construtora tem a incorporação do prédio, tem todas as registro todo, na entrega desse prédio ele realmente dá uma explosão no último ano de 25% a 30% de valorização.
é um grande diferencial da nossa região, mas nos últimos meses aí, até estava ontem com um cliente e a gente estava falando um pouquinho de valorização, um pouquinho de mercado. A gente teve prédio aí em 6 meses, 7 meses, é bem atípico, né? Teve 40%, 50% de valorização, né? Nós temos exemplos aqui de construtora como a Embraed, que vem muito forte, né? Com empreendimentos muito bem acabados, com documentação, né? Isso vamos dizer, é referência para a cidade, né? Quando você pega uma construtora que entrega tudo que está nas informações quando a gente vende, né? E quando você inicia a venda de um produto, você, corretor, tem uma responsabilidade muito grande. Desde o início, informar, esse empreendimento tem o registro de incorporação, esse registro não tem, não venda. Tá? E a gente parte do princípio do que você está levando a informação para o cliente. E esse produto vai ter a valorização lá no final. Por isso que a gente estava fazendo um bate-papo, tu falou, mas todos os imóveis têm essa valorização? Não tem. Não tem, né? Temos construtora que pega a tabela de preço, joga lá em cima a tabela para falar que está super valorizado. Mas avalia a revenda desses imóveis nesse período de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como é a revenda desse imóvel? Eu vou abrir uma aspas rapidinho aqui pelo seguinte. O que a gente vem sentindo assim do próprio cliente, né? A insegurança, o medo em investir em balneário, sendo que nós estamos com um dos metros quadrados mais caros aí do país. E essa tendência é de seguir valorizando, se fala há muito tempo nessa bolha, né? O mercado imobiliário de balneário, ele está prevista uma bolha imobiliária, porque as pessoas dizem, tá, mas valoriza e vai ter para quem vender. Então, quando a gente vai falar um pouquinho sobre valor de metro quadrado, sobre preço e sobre realidade, eu acho que a gente tem que falar com a ponta, que é o corretor. Porque o corretor é o que faz a transação, tanto da compra para o cliente, quanto da venda depois do próprio imóvel do cliente, a revenda. E tem, né, Luiz? Porque tu falou da construtora aumentar o valor do metro para valorizar. Só que depois vai ter quem compre, quem recompre. Quem revende esse imóvel, né? Somos nós. Como nós estamos em balneário, sempre vai ter uma revenda. Mas por isso que tem que olhar. Você falou 3 itens importantes. Certo. Insegurança, medo e bolha. Exato. São itens importantíssimos. Que é o medo do cliente. A pessoa que vem de balneário, que não conhece o mercado imobiliário de Balneário Camboriú, o cara realmente ele fica inseguro porque ele não está acostumado, não está acostumado com essa valorização, de que ele veio, a pessoa não chega aqui pela primeira vez, olha balneário e compra. Nós tivemos casos. Certo, se encanta. O nosso corretor Luiz Barbieri, o cara veio lá de Manaus, olhou um apartamento aqui de 6 milhões de reais, o cara falou, passa a conta e fez o pagamento para a construtora. Isso é pouco. É uma exceção. É uma exceção, não mas é ele regra, já conhecia a história. Isso são exceção. É. Agora, nós falamos de insegurança. Por que traz insegurança? Por causa das histórias. Histórias mal contadas, histórias que não são completas. Por quê? Quando você pega históricos ruins de construtora que entrega um empreendimento e não entrega o documento, não entrega a escritura, isso gira ruído no mercado. Certo. Né? Quando você tem construtoras fortes que desde o início apresenta registro de incorporação, apresenta toda a documentação para iniciar uma obra, né? Por que vai ter insegurança? Eles têm informação para passar para o cliente. Olha, se a obra vai iniciar agora, daqui a 40 meses, daqui a 48 meses, eu vou entregar a obra.
né? Então isso sim, com a documentação toda em dia, com a documentação certinho. Não tem como gerar histórico ruim. Quem são os causadores de insegurança no mercado? As empresas que não entregam a documentação, porque histórico de não entregar obras são muito pouco que a gente tem aqui em Balneário, né? É muito pequeno, mas o grande problema é a insegurança de documentação. Certo. Tu falou outra coisa, medo, né? Por que a pessoa tem um medo de investir em Balneário? Porque não tem a informação completa. Porque o corretor de imóvel, ele tem que passar as informações corretas para o cliente. Sim. Né? Passar essa segurança. Verdadeiras, passar a completas. Segurança da construtora, como que são conduzidos os negócios na nossa cidade, se o cliente está comprando um imóvel para ele morar, se o cliente está comprando um imóvel para revenda, né? Ontem eu tive um cliente aqui que queria comprar uma sala comercial, né, para aluguel, e ele queria um percentual eu falei, olha, é melhor você não comprar essa sala comercial. Porque não é qualquer sala, né? Então, mas você não vai conseguir esses percentuais. Eu falei para ele, vamos comprar esse imóvel na planta, que nesse período de 3, 4 anos você vai ter essa valorização pelo conhecimento. E ele queria a valorização da sala, mais um percentual de aluguel, não ia conseguir. Aí a importância do corretor que vive no dia a dia, né? Mas aí quando a gente faz isso, a gente consegue vender o imóvel para o cliente e ter os amigos deles comprando com a gente. Claro que sim. Agora, quando você faz uma venda só, você só faz aquela venda e corre o risco de perder o cliente. Exato. Porque uma comissão não salva a vida do corretor. Não. O que salva são os negócios bem feitos durante o período, durante o ano, e aí sempre tem indicações dos clientes que faz os negócios. Claro, negócio bem feito gera outros negócios. Então, tu falou de bolha, né? Isso. A gente sempre, vamos lá, de vez em quando, um ou outro, né? Eu vejo assim o cliente falando, Balneário tem uma bolha comercial. Vai ter uma bolha dos imóveis, né? O que acontece? É o cara que não tem informação, é o cara que não conhece o nosso mercado, que não acompanha, não conhece a nossa força aqui econômica, força do turismo, né? Dos projetos de balneário, né? Porque às vezes o cara só tem informação da cidade dele, nem da cidade toda, só do bairro onde ele mora, na cidade dele, e aí quando chega em balneário, ele se assusta. Fala, não, mas apartamento de 9, de 10, de 12, de 15 milhões, isso não existe, ninguém vai pagar, né? Mas é diferente do mercado da região dele. E quando o cliente chega aqui em Balneário para comprar um apartamento de 1,5 milhão, dificilmente ele vai achar um apartamento de 1,5 milhão dentro das características que ele busca, que é o 3 suítes, com 3 vagas de garagem. Ou aquele cliente que chega, eu quero um apartamento frente-mar até 2 milhões, 2,5 milhões. Vai comprar um prédio com uma vaga de garagem, com manutenções para os próximos 10, 15 anos. E vai dar um trabalhão para a gente achar também, né? Porque sim, mas aí ele pega um corretor que passa informação, que não só quer vender o imóvel para ele, mas ajuda ele na posição solar, informação de se aqueles apartamentos pega sol ou não pega, se o prédio tem infiltração, como é que está a documentação, tudo isso são fortalezas que vai criando uma estrutura e quebrando o medo e a insegurança do cliente que chega em Balneário Camboriú. Então, rapidinho, eu vou fazer mais um aspas aqui para o nosso cliente. Quando o cliente ele se predispõe a comprar um imóvel, a ir atrás, tem que ajudar o corretor, claro, né? Eu até sou meia contra, assim, não sei teu posicionamento, Luiz, do cliente ter vários corretores. Aí ele vai ter que... Porque o corretor, para ele conseguir atingir o objetivo do cliente, ele precisa entender a realidade, entender as necessidades. Para isso, o cliente tem que se abrir. E aí é muito cansativo tu contar a tua história para 5, para 6 e também é desnecessário. Então busca um profissional que esteja bem colocado no mercado, que tenha credibilidade e vai te abrindo para ele, porque é importante.
todas as tuas expectativas, necessidades, como é que vai ser a tua dinâmica, né? Se é para moradia, se é para investimento, para revenda, para locação. Essa história tem que ser contada, porque nós temos, acho que mais de 100 construtoras aqui em Balneário, Sim. né, Luiz? É uma quantidade muito grande. Quem anda por Balneário vê a quantidade de canteiro de obras que tem e de tapumes, né, e de imóveis sendo comprados por construtoras para ter essa repaginada na cidade, na Orla, na Avenida Brasil, até Terceira Avenida. Então, são muitos segmentos, tem muitos perfis de imóveis e para a gente conseguir entender, a gente precisa desse contraponto junto com o cliente, desse bate-papo, para a gente conseguir direcionar ele e aí juntos caminhar para chegar no sucesso e no objetivo final do cliente, que foi o que tu fez com o teu cliente da sala ontem. Quando a gente pega o cliente balneário que ele ainda não falou com o corretor, que não tem informação. Mais cru. E você consegue conversar com o cliente, passar informação para ele, entender a característica do imóvel ideal para ele, porque entender o que ele quer, né? Conversar com o cliente, você consegue dar um atendimento. Perfeito. Aquele cliente que chega com 10 corretores em balneário e quer ver 50 imóveis em 2, 3 dias, geralmente é o cliente que compra o apartamento errado, ele não tem informação, porque ele viu muito imóveis, ele não teve tempo para olhar os detalhes do empreendimento, os detalhes da construção. Pegar um corretor, ele geralmente pega 10 corretores, não pegou um corretor que consiga vamos transferir a informação que tem naquele empreendimento para ele na íntegra, né? Olha esses detalhes aqui, são importantes. Por que esse imóvel vale tanto? Por que esse outro aqui? Porque tudo tem uma explicação. Tu pega um empreendimento, né? Na mesma rua, os dois estão sendo entregues na mesma, praticamente próximos ali. Um apartamento de uma construtora vende por 3 milhões e o outro vende por 2. Por que essa diferença? Onde está a diferença? Por que está essa diferença? A diferença é grande. Só que ele só vai perceber isso ao longo do tempo. Quando ele estiver morando. Quando ele estiver morando. Quando ele quiser revender. Quando ele estiver morando, quando ele quiser revender. Não é por acaso que um carro europeu, né? Vamos falar dos Rolls, nem preciso falar dos Rolls Royce, né? Sim. Mas tu pega das BMWs, dos carros Audi e tal. Por que a revenda, a Porsche, por que a revenda desses carros, quando você coloca no mercado, vende muito rápido, né? Ele custa mais caro, claro. Custa mais caro do que um carro nacional, mas os dois é iguais, vai no mesmo lugar, vai no mesmo lugar, mas a grande diferença está na revenda. Né, no mercado, quando ele... A valorização. Né? Liquidez também. Quando você começa a usar o imóvel, tu percebe. Nós temos construtora aqui em Balneário que eles cuidam desde o alinhamento do prédio para ver a parte, se vai pegar sol na piscina. Túnel do vento também, né? Quando o cliente está dentro do apartamento, qual o posicionamento que ele vai ter do sol, né? E vagas de garagem, se cabe o carro nas vagas de garagem ou não. Nós temos construtoras aqui que faz vagas muito apertadas, a rampa não sobe a caminhonete, então tudo isso aí você chega... São muitos detalhes que é nosso trabalho pensar pelo cliente, questionar. Nós estamos localizados na Avenida Atlântica aqui em Balneário. Isso. Nós temos 2 casos, tem 2 construtoras que construíram aqui do lado. Um apartamento é vendido a 7 e o outro a 5 milhões. Por que essa diferença? E o de 7 vendeu tudo e o de 5 ainda tem apartamento há 7, 8 anos para vender. A diferença que são na forma que foram construídas, desde área de lazer, né? Aí, com o passar do tempo, esses apartamentos que não foram vendidos, começa a perceber, desde o rejunte do prédio, nas áreas de lazer, o acabamento, e assim, a construção civil, ela sofre com os passar do tempo.
5, 10, 15 anos, começa a aparecer. Começa a aparecer. Nós temos prédios aqui como Diamond Hill, Notting Hill, nós estamos falando do Diamond ali, prédio ali hoje que vai para 12 anos. Tu entra no prédio, é impecável. Construção, cuidados. Tu entra no Notting Hill, que estamos indo para 5, 6 anos ali, prédio, o cara fala, mas esse prédio foi entregue esse ano? Impecável. E aí a pergunta, temos algum disponível no Diamond e no Notting? Não temos disponível. Nós estamos falando de um apartamento. Aí, ó. Era um apartamento que pegava 2 anos, era 3 milhões e 200, 3,5. Hoje não encontra nem por 7 milhões e meio. Não encontra. Não tem a venda. E tem uma procura muito grande. Por quê? O formato que é construído. É uma coisa que, né, é tudo, acho que tem uma música, não me lembro se é do Toquinho, que fala que é tudo com muito esmero, né? Então, tudo é feito com muito esmero, né? Com esse cuidado das coisas. Os bastidores antes do prédio estar de pé, então, né? Mas aí, e até também na execução da obra. Está no DNA. Com o passar do tempo, tu vai ver a qualidade da tua aquisição, do produto. E aí não tem o produto para vender. É com o uso, né, que a gente vê a qualidade. Claro. Esse é um grande diferencial. Aí, quando o cara tem segurança para fazer o negócio, que ele conhece, tem todas as informações do mercado imobiliário, de como é o mercado imobiliário em Balneário Camboriú, o cara começa a ter... O cara tira o medo que ele tinha e o cara começa a investir em Balneário. E essa tal de bolha que ele imagina que tá tem... para acontecer e não acontece, o cliente está sempre esperando a melhor hora para comprar e a melhor hora está ficando cada vez mais distante e vai ficar no desejo, senão Então, nós temos que entender o tamanho do capital que ele tem para investir e oferecer o imóvel ideal para ele. Sem o cara tem capital, esse aqui que é o capital para ele investir. Vamos procurar o que tem de melhor dentro daquele sem querer valor. Levar o cara para outros patamares, para trabalhar o plano de família dele, fazer o cara se endividar, não é o nosso negócio. E outro detalhe importante que o Luiz sempre comenta, a Opportunity tem clientes que vão subindo até chegar na beira da praia com seus imóveis, né? Os upgrades. Fala um pouquinho disso pra gente. Porque todo mundo que vem para Balneário vem para a beira do mar. E às vezes o cara chega aqui em Balneário... Quer a beira do mar, né? Ele quer a beira-mar, quer estar próximo aqui. Né? Quem não quer? Né? Tem alguns que adoram a Avenida Brasil. Isso é fato. Tem gente que quer Avenida Brasil fica na paralela com a Avenida Atlântica. Tem gente que quer morar lá na Terceira Avenida, que é a Avenida Atlântica seria a primeira, a Avenida Brasil a segunda e a Terceira Avenida, por causa de facilidade próximo de colégio, próximo do trabalho. Tem perfis de tudo, mas o turista geralmente gosta de vir mais próximo da praia. E ele chega com capital às vezes para comprar um imóvel na segunda quadra. Você vende na segunda quadra, passa 2, 3 anos você vende na primeira quadra, passa mais 2, 3 anos e ele compra o frente mar. Vai fazendo upgrade, né? Mas tudo com muita tranquilidade, ele tem tempo para escolher, aí ele já está mais conhecendo um pouquinho o mercado. É muito importante a transparência do cliente, quanto ele vai investir. Porque aí... Fundamental para que a gente possa direcionar o imóvel certo. Exato. A gente conhece muito condição de pagamento também, né, condição Luiz? De pagamento. Porque às vezes o cliente chega nesse primeiro momento e diz, olha, eu quero investir em Balneário. Quanta pergunta que eu tenho para fazer. Mas a gente não quer ser invasivo. Mas é importante, são detalhes. Um exemplo, vamos falar em metragem numa coisa, porque todos os apartamentos, ele vai aumentando o padrão, ele vai aumentando a metragem. Vai aumentando o 3 tamanho. suítes, 4 suítes, 5 suítes. Um alto padrão, ele tem uma metragem grande. Dificilmente você vai fazer um alto padrão com pequena metragem. Certo? Um apartamento grande é alto padrão, bem acabado. E às vezes, vamos lá, não vamos falar nem em números muito grandes. Vamos falar, às vezes o cara chega aqui, vamos falar, eu quero comprar um apartamento de 2 milhões de reais. Certo. Mas ele tem 3 milhões para comprar e ele esconde que ele tem os 3 milhões para comprar. Ele atrapalha a compra. Atrapalha o próprio negócio dele, porque
quando você parte para um apartamento de 2 milhões, você começa a mostrar um apartamento de 115 metros, de 120 metros. Observa isso. Aí se o cara fala, olha, eu quero nessa região, mas eu quero um apartamento de 3 milhões de reais. Você já começa a mostrar... Já abre um outro... Ó, você já começa a mostrar de 140, de 160, de 170 metros. Quanto isso vai fazer diferença na vida dele? Muito. 30, 40 metros dentro de um apartamento. Muito. Então, por isso que o cliente tem que ser muito claro, olha, eu tenho 3 milhões. A expectativa minha é de gastar realmente 3 milhões. Tem o cliente que chega com a expectativa de gastar 2 e gasta 4. Mas tem o cara que tem 3 e chega e fala que quer gastar 2. Aí ele começa a ver apartamentos que está fora da estrutura que ele precisa. E isso é um ponto também, porque muitas vezes o cliente ele não sabe quanto ele quer gastar, né? Eu quero um imóvel em Balneário, mas eu não tenho um valor X, não é um pagamento à vista, muitas vezes tem como, tenho tanto para dar de entrada, o parcelamento pode ser durante a obra ou um parcelamento com um prazo mais curto. E a gente entender então realmente qual é a expectativa desse cliente, se ele gosta de área de lazer, se ele quer uma churrasqueira, ele vai ter uso para isso, quantas vagas ele precisa realmente no dia a dia para não ter nenhum espaço ocioso. E a gente começa junto a fazer então esse desenho aí do que é mais interessante para o cliente, e a gente acaba vendo depois no final a seleção do que cabe no bolso dele. Bom, então, Luiz, eu queria que tu deixasse uma mensagem para esses clientes que vão chegar agora nesse ano de 2022. Estamos começando um ano novinho, estamos no meio de janeiro a recém, nos recuperando aí do final do ano, das festas. E qual é a mensagem que a gente pode deixar para esses clientes assim, que vão chegar, esses novos desafios, novos questionamentos? Pessoas que estão se despertando a vir para essa cidade maravilhosa, muito segura, com uma infraestrutura fantástica. Eu sou suspeita de falar, mas a cada dia que passa eu me apaixono mais. E muito curioso também é que a gente escuta isso até de quem já mora aqui há muito tempo. Sejam atendentes de qualquer lugar e turistas e pessoas que vêm aqui na imobiliária, nós temos um café também aqui, e que falam muito do quanto gostam de estar aqui, viajam o mundo inteiro e acabam sempre parando aqui em Balneário. Invistam em Balneário, acreditem nesse mercado, acreditem nessa cidade. Quem está comprando e pagando para ver, gosta, repete, compra um, acaba revendendo, compra 2. Sim. O que esperar desse mercado em 2022? O mercado imobiliário de Balneário Camboriú é fantástico. Ele cresce e o cliente que primeiro entender do mercado imobiliário, ele procurar informações, né, realmente aquilo que a gente falou no início. Sim. Buscar informação sobre o mercado imobiliário. Como funciona o mercado imobiliário? Por que cresce tanto o mercado imobiliário de Balneário? Né? Tem fatores econômicos, né? As nossas praias que favorecem. Segurança, que segurança, todo mundo quer. O próximo projeto dos próximos 5 anos para Balneário que vem aí é fantástico, né? O alargamento do calçadão. Alargamento, tem outras fortalezas vindo aí de turismo também que vão acontecer, né? Eu tive algumas conversas com alguns empresários, vai ter investimentos interessantes para a nossa cidade e tudo isso ajuda na valorização, né? Primeiro, entender quem que são nossos clientes que vêm para Balneário. Quando esse cliente que está chegando em Balneário, ele entende quem são as pessoas que ele vai conviver aqui, as pessoas que ele vai ser vizinhos dele aqui em Balneário, né? Aí ele começa a entender por que Balneário valoriza. Exato. Porque aí você entende o mercado imobiliário. Você não acha que é um cara que está vindo comprar para especulação, que é um passante aqui. Isso aí. É um pouquinho diferente. Quando você entende que o mercado imobiliário, que é o cara que tem família, que é o empresário, diferente daquele cara que vinha para escutar som na beira da praia antigamente, que não existe mais.
Balneário Camboriú é onde o cara vem passar as férias com a família, um lugar onde ele vai encontrar infraestrutura na cidade, para toda a família, de bons restaurantes, de boa diversidade, no turismo, né? É uma cidade gostosa. É uma cidade que eu digo que é preparada para receber pessoas. Preparada, né? Aí ele começa a ter segurança para investir. Encontra um corretor credenciado, não pega um... Encontra um corretor, vamos começar por aí, né? Mas aí ele chega... Corretor de verdade. Mas ele chega num restaurante e pergunta para um garçom. Aí o garçom já quer... Passa a posição dele. Passa a visão dele. Às vezes não está preparado para passar informação de um imóvel e começa a vender o imóvel. O porteiro começa a vender o imóvel para ele, tá? Porque todo mundo quer ser corretor nessa cidade. Então, isso atrapalha o que o cliente está fazendo. A gente atende uma clientela bem seleta aqui. O cara fala, olha, estou indo comprar um imóvel, não comenta com ninguém que eu estou comprando um imóvel. E assim, ele se realiza, porque ele faz as melhores compras. E aí, com o passar do tempo, esse cliente indica outros clientes que vêm com o mesmo perfil. Aí a coisa vai acontecendo. Vai acontecendo. A gente vai no restaurante, almoça, o garçom quer saber é cliente novo. Não, é um amigo. Porque se você começa, o próprio garçom começa a já querer oferecer, aí uma construtora ou outra, atrapalha o andamento das coisas. E não é por nada, né? Mas cada macaco no seu galho, como diz a gente. No seu galho. Então venha para a cidade, procura um corretor credenciado, um corretor que realmente sabe. Luiz, procurem a Opportunity. O nosso time é super qualificado. Sim, somos qualificados, mas a gente deixa muito aberto, porque todo mundo pode escolher o seu corretor com certeza. Que goste, de sua preferência, que tenha mais empatia. Então, tem um negócio de empatia, né? Então, muito. E também eu acho que é muito importante dizer que é uma premissa assim que era para ser fundamental, mas infelizmente não acontece no dia a dia, que é respeitar o tempo do cliente também. Claro. Que é não incomodar o cliente, não ficar ligando. O tempo do cliente é totalmente diferente do tempo do corretor. Com certeza. Né? Mas eu acabei me identificando muito bem aqui com o Luiz, porque o Luiz ele trabalha de uma forma muito light, muito tranquila, e que se não é para vender agora, vamos aguardar a oportunidade certa para fazer o bom negócio. Com certeza, Luiz? Para o cliente vir e perpetue com a gente, né? Isso aí. Então eu acho que era isso, eu acho que o recado tá dado. Tem sim muito negócio acontecendo em Balneário. Eu lembro quando eu vim para trabalhar aqui como corretora, uma pessoa fora do mercado, uma pessoa aleatória disse para mim: muito cuidado, porque em Balneário tem muitas luzes apagadas nos apartamentos. Graças a Deus. Não, e hoje eu venho para cá e vejo que existe muita vida e um negócio extremamente de movimentação assim avassaladora, gigante. Os empreendimentos são 60%, 70% vendidos no pré-lançamento. Mas é por isso que tem muitas luzes apagadas, porque o cliente que compra o apartamento aqui, porque ele sabe que valoriza, ele está lá na cidade dele, ele vem poucas vezes, mas sabe que aquele investimento está sendo... Está seguro. E ele deixa o imóvel, ele não põe para venda. Hoje a gente enfrenta uma dificuldade de ter imóvel para venda. Exatamente. Quanto que a gente pensaria que a gente está, nós corretores aqui, batendo atrás de imóvel? O cliente pede um imóvel hoje de 5 milhões de beira-mar, novo, esquece, não compra. Não existe. E isso, para finalizar, mais uma última aspas, é de que a gente vem percebendo que os novos lançamentos estão acompanhando esse novo mercado aqui em Balneário também. Então, encontrou uma oportunidade que deu no bolso, o produto é legal, está atendendo as expectativas, depois de tudo aquilo que a gente falou no início dessa gravação, compra, investe, porque cada dia mais vai ficar mais escasso aquele metro quadrado mais ultrapassado, porque hoje a gente nota que os próximos lançamentos, a gente tem algumas informações aqui de lançamentos agora para o segundo semestre,
e já vem com um valor de metro quadrado bem mais alto e vai ser vendido. Não, porque já tem gente esperando e vende. O Procap suspendeu a venda do Fischer, né? Aqui do lado, aqui na Barra Sul. Para tu ter uma ideia. Chegou, eles esperavam vender num período, começou a vender muito. Segurou no mercado. É uma construtora extremamente consolidada, com uma postura firme no mercado, que já tem o pessoal que compra da construtora volta a comprar, porque o formato que ele trabalha, ele não queima produto. É isso aí. E ele não sai vendendo expectativas, né? Eles fazem um trabalho fantástico para nossa cidade aqui, né? Mas se agarra com um corretor sério, com uma construtora séria, que não tem como dar errado. Não tem erro. Que não tem como dar errado. Não tem como dar errado e depois é só aproveitar e desfrutar, então, dos benefícios da cidade e do investimento, que com certeza vai ser uma experiência maravilhosa, né, Luiz? Sim. Então tá, eu quero agradecer então a ti por ter reservado esse tempo para a gente conversar. E a todos que nos acompanharam aí mais em uma gravação aí para tentar esclarecer um pouquinho mais as dúvidas de alguns clientes e também convidar vocês para que venham viver essa experiência tanto de investimento quanto de dia a dia aqui nessa cidade maravilhosa. Obrigada. Bacana. E vamos marcar um outro horário, né? Tu queria falar da premiação da Embraed, sim. Dos prêmios da Embraed, passar um pouquinho de informação. Vamos marcar. É sempre um prazer estar aqui no Momento Opportunity. Um grande abraço a todos. Obrigada a todos. Obrigado.